Agora para falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. E minha primeira pergunta para você, meu caro João Paulo Capelanes, lá vem ele. O que aconteceu ontem? O quê? Também não tô sabendo o que aconteceu ontem que eu perdi. O que aconteceu ontem? O que aconteceu com o Balbuena? O que aconteceu de sempre, né? Primeiro, boa noite. Boa eu tô noite. feliz, cara, hoje, sexta-feira. Opa, Você coisa também, linda, Felipão? né? Tudo bem? Coisa linda. Hoje tem. Fala, Aline, um abraço pra você, pros ouvintes todos. E aí? Tudo certinho aí, velho? Bom. O que tá tudo bem? Você me perguntou o que aconteceu ontem, eu perguntei o que tá acontecendo nesse estúdio O que hoje. aconteceu Tô ontem esperando com sua resposta. o Timão? Não, mas ninguém deu boa noite, Boa um abraço noite. pros ouvintes, tá tudo bem, né? Tá tudo Tá certo. todo Graças a preocupado Deus. com o Coringão. Tá super preocupado, ainda mais o Soler, né? Que preocupação com o Corinthians, né? Não, o que aconteceu é que ontem o Corinthians jogou sem meio time. Vocês concordam? Sem o Renato Augusto. Sim. É meio time. A gente já falou aqui, gente, a gente pode falar muita bobagem no microfone, aqui é bem verdade, né? Mas quando a gente fala sério, a gente fala sério. O Corinthians, quando tem o Renato Augusto, é um. Quando não tem o Renato Augusto, é outro. E ontem, sem o Renato Augusto, o Corinthians não tem ideias. Ah, mas o Juliano jogou como meia de criação. Gente, o Juliano ele está muito distante do poder de criatividade do Renato Augusto. A gente já falou isso inúmeras vezes. E eu queria só dar uma sublinhada. A gente vai colocar a palavra do Fernando Lázaro já, mas eu queria dar uma leve cornetada aqui, tá? E principalmente para vocês que trabalham no Corinthians, que passam informações tortas, e é recado mesmo aqui, porque eu sempre faço questão aqui de ressaltar o departamento de comunicação do Corinthians, sempre fiz isso aqui. O dia que pisarem na bola eu vou meter o pau, e não tem esse negócio de, é porque é amigo, não é amigo. Os caras são gente boa, Ortega, Jô, Olavo, todo mundo lá. Mas ontem, uma vergonha, o Corinthians tomou um laço do São Bernardo, que é bom um time pra caramba, e não à toa, tem a segunda melhor campanha geral, e nenhum jogador falou, nem mesmo com a TNT, que ontem transmitiu a partida, e por obrigação tinha que ter pelo menos alguém ter passado e conversado com os caras, ninguém falou. Então essa boleirada mal acostumada, e não só no Corinthians, tá? E é um rápido desabafo, seria o meu destaque na abertura do Esporte em Debate, mas é revoltante. Sim. Porque ontem, por exemplo, a gente falou que nem uns otários, a palavra é essa aí, que nem uns babacas esperando a entrevista coletiva do Lázaro. Demorou quase 45 minutos pra chegar. Ah, tudo bem, depois a gente foi lá apurar, e os jogadores estavam lanchando, e aí ele tava lá conversando com os atletas e tal, mas peraí, gente. A coletiva Como é que é o nome dele? Rogério Lázaro agora? Quem? Ah, Rogério Lázaro. O Lázaro, Ceni, né? Também tem essa. Eu amo o Ceni, hein? Aqui está um defensor do Rogério Ceni. Mas demorar mais de uma hora pra dar uma entrevista coletiva, cara, com respostas prontas, tudo bem, não vou querer pautar a resposta do cara também. Mas é uma encheção de saco, velho. Então quando o Corinthians perde, a galera não fala. Se na Conmebol eles cumprem o prazo certinho da Conmebol, por que não tem essa regra? Em 15 minutos o cara tem que estar lá. Mas tem que partir de quem isso aí? Tem que partir da federação. É de quem organiza, de quem né, organiza, quem que parte da federação. Mas a federação não tem mais o interesse de É. entrevistas, porque os repórteres, os jornalistas não podem mais entrevistar da rádio, por exemplo, na beira do gramado. Teve a desculpa da pandemia e tal. Não, isso aí foi só um pretexto pra eles tirarem acabaram com tudo. os repórteres de Acabaram rádio. com tudo. E não vão voltar também. Mas também posso falar, velho, pra ouvir um monte de pangaré aí, é melhor nem ouvir também. Tá? A verdade é essa aí. É a nossa função. Ontem eu tava até revoltado com o Milton Neves, que eu falei, Milton, o Milton ficava, e aí, Capela, e aí embaixo, como é que tá? Eu falei, cara, eu tô aqui que nem um imbecil, mas é minha função. Sim. Eu só lamento pelo torcedor que fica ouvindo a Rádio Bandeirantes na expectativa de ouvir a palavra do Fernando Lázaro ou de algum jogador do Corinthians. E aí os caras não falam. Cadê a direção do Corinthians, cara? Cadê o Se Duílio? ganha, aparece Cadê todo o Roberto? mundo pra falar, Aparece né? até o conselheiro de não sei o quê. Cadê os caras, velho? Não, é revoltante, juro por Deus. E a gente dá moral, né? A gente é burro também. A gente fica lá esperando meia hora, 40 minutos, o cidadão chegar e tal. Devia todo mundo pegar as coisas e ir embora. Eu queria ver no dia seguinte, nos canais de televisão, nos canais de rádio, de internet, se não tivesse uma aspas o treinador e o patrocinador de fundo, no backdrop, por exemplo, no banner atrás de onde o cara fala. Eu queria ver o que o patrocinador ia falar. Por que não apareceu em lugar nenhum? Ah, não, porque demorou 40 minutos pra falar e a imprensa foi embora. É isso que a gente deveria fazer. Saco cheio disso aí, viu, cara? Era um rápido desabafo e vou desabafar mais pra frente pra falar um pouco mais de conteúdo disso no Esporte em Debate. Mas enfim, gente, respondendo a sua pergunta, Soler, eu tô um pouco ácido hoje, apesar de feliz na sexta-feira. O que aconteceu? A Helene dá risada, né? Também não vale nada, né? O que aconteceu foi o básico, né? O básico, a cesta básica do Balbuena. Desde que retornou ao futebol brasileiro, vem jogando muito mal. Começou a temporada de forma muito ruim e é um nível de atuação ontem demonstrado que, pelo que a gente entendeu do Fernando Lázaro, ele foi questionado sobre isso, a gente vai colocar e vai reproduzir a palavra dele já deu indícios que de fato o Balbuena deve amargar um tempinho no banco de reservas com o Gil e o Bruno Mendes ganhando uma rodagem. O Gil é titular absoluto na cabeça do próprio
pro Lázaro. E o Bruno Mendes, como terminou a temporada passada muito bem, foi bem no Inter, e o Inter tá tentando contratar esse jogador, se o Corinthians não vai fazer jogo fraco, não. Se quiser levar, vai ter que pagar. O problema é que o Bruno Mendes tem contrato até o final do ano. Então o Corinthians está tentando a renovação de contrato desse jogador. É impressionante, né? E como o Balbuena até o meio do ano, né? Não, o Balbuena esquece. O Balbuena é meio do ano e não, dificilmente vai renovar. Até porque o Dinamo de Moscou, que tem os direitos federativos ligados ao jogador, eu já tenho informação que não quer emprestar de novo o atleta. Ou o Corinthians compra, ou o Corinthians devolve. E aí eles podem fazer uma nova negociação ou ficar com o atleta. O Corinthians não vai contratar o Balbuena. Zero chance. Até porque é uma questão de grana e o Corinthians hoje não tem. E renovar o contrato de empréstimo também isso não deve acontecer, por mais que o Corinthians tente uma renovação de empréstimo, pelo menos até o final da temporada. No caso, até dezembro. Só mas sobrou acho que não vai o Gil. acontecer, não. O Gil renovou o contrato hoje do Murilo, moleque da base, tem o Caetano. Então, Caetano, base, Murilo, base, macaco velho mesmo, né? Os caras, pá, exatamente, é o Gil. Você tem o Bruno Mendes, que há muito tempo no Corinthians já, o Balbuena que vai embora no meio do ano. Você tem dois moleques, o Caetano que tem mais rodagem, já jogou Náutico, Goiás, São Caetano, ele deu uma rodada no time profissional, diferentemente do Murilo, que até outro dia tava na categoria de base jogando copinha, sacou? Então o Corinthians tem uma questão até uma questão qualitativa e quantitativa, porque falta qualidade na zaga e falta quantidade também com peças para que você possa ter uma certa tranquilidade ao longo de uma temporada, que já começa em abril Libertadores, Copa do Brasil e principalmente o Brasileirão. O Capela, aí começa a surgir algumas perguntas e dúvidas em relação à negociação que foi feita para ter o Yuri Alberto, porque você praticamente dispensa o Robert Renan, que agora inclusive está sendo monitorado pelo Real Madrid, é isso? Eu não tenho essa informação, mas respeito. Acho que foi o Kaique, né? Foi o Kaique que divulgou? Não tenho. Um abraço pro Caicão, Monstro Sagrado, eu não tenho essa informação. Tudo bem, mas aí você faz um negócio, você troca o Robert Renan, que vinha jogando muito bem, pra ter o Yuri Alberto, manda o Duqueiroz também, pra ter o Yuri Alberto, e aí agora no meio da temporada você não vai ter o Duqueiroz, você não vai ter o Robert Renan, o Balbuena tá saindo, você vai ter que contratar zagueiro. Vai. Ou foi boa aí a pergunta, foi boa a negociação? Foi. Foi boa? Foi. Pra ficar com o Yuri Alberto? Não tem como. Podia fazer qualquer coisa pra ter o Yuri Alberto, é isso? Qualquer coisa também não. Não é da chave do clube pros caras lá. Mas, gente, vamos falar a grande verdade aqui. Corinthians desde 2017, no final da temporada, começo de 2018, o Corinthians não tem um centroavante. Cara, não tem. Para pensar os caras que passaram pelo Corinthians, cara. Roger. Com respeito, o Roger é gente boa pra caramba. Jonatas. O banco da Inter de Limeira. Gente, os últimos foram o Jô e Wagner Love, né? Não, o Jô foi o último de fato, né? O Wagner não tinha ido embora, o Jô tava, e aí ele foi embora no começo de 2018, porque em 2017 ele foi o cara do Campeonato Brasileiro. E o Arana jogaram muita bola. E aí o Corinthians 2018, 19, 20, 21, 22, não tinha ninguém. O Corinthians ficou praticamente 5 anos sem um bom centroavante. Eu não falo nem um grande centroavante, um bom centroavante. E agora com o Yuri Alberto, velho, eu acho que foi uma parte assertiva por parte da direção do Corinthians, porque assim, gente, vamos falar a grande verdade aqui. O Duqueiroz, sabe, tudo bem, temporada passada foi o jogador de linha que mais vezes atuou com a camisa profissional do Corinthians e tal, mas não dá, velho. Dá. Você compara com os outros jogadores que outros clubes gigantes do futebol brasileiro têm, o Duqueiroz não é jogador para ganhar sequência, para ser titular e resolver os problemas. Eu penso assim. Não acho ele uma peça desprezível. Eu penso assim. Assim como eu penso igual do Rony. O Rony é muita correria e tal, mas às vezes tem que também pensar um pouquinho. O próprio Rony reconhece esse tipo de coisa, acabar com essa afobação muitas vezes. E, gente, a grande verdade é, o Corinthians tem essa questão quantitativa e qualitativa na defesa e principalmente no meio campo. O craque Neto, no começo da semana, perguntou pra gente aqui onde que a gente entendia que o Corinthians tinha mais carência e onde precisava contratar. E eu falei, cara, no setor de criação, se o Renato Augusto não joga, o Corinthians não existe. Não tem ideias. Corinthians ontem deu pena do Roger Guedes. Roger Guedes pegava a bola, muito bem marcado por um ótimo time do São Bernardo, não tinha o que fazer. Não tinha aproximação. O Juliano não conseguia pegar uma bola e dar um passe entre linhas. Alguém conseguiu fazer aquelas inversões que o Renato Augusto faz? Ele pega a bola numa ponta, dá lançamento, pegando o Fagner no facão. Um ou outro no futebol brasileiro. Concordo contigo. O Rafael Veiga, o Arrascaeta. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui, bem rápido, só fugindo um pouco da pauta do Corinthians. Já a gente vai ouvir a palavra do Lázaro, mas é tiro curto aqui. O Arrascaeta, quando sai do Flamengo, claro que você perde qualidade técnica, sem dúvida alguma, mas você tem matéria-prima ainda para conseguir suprir. Tem o Everton Ribeiro do outro lado. Você tem o Everton Ribeiro, você ainda tem o Gabigol que consegue fazer a recomposição, o Pedro que sabe jogar fora da área também, não é a qualidade principal dele, mas sabe fazer a função. O Palmeiras não joga o Rafael Veiga, mas você ainda tem material de qualidade para conseguir dar uma improvisada. Pô, o Corinthians, você perde o Renato Augusto, velho. O Corinthians não existe do meio pra frente.
É desesperador. É desesperador. Dá pra afirmar que o Corinthians com o Renato Augusto É um time comum. pelo menos G4 de Brasileirão. E sem o Renato Augusto, vira G8? Sim. G8 pra pior. Cara, o Corinthians... Gente, vamos falar a verdade aqui. Parabéns ao São Bernardo. Amassou o Corinthians ontem. Poderia ter feito até mais gols. Mas o Corinthians sem o Renato Augusto é um time comum. E aqui está um cara que não vai se contradizer. Aqui está um cara que há 2, 3 semanas fala e continua com essa afirmação. Se o Corinthians tiver força máxima nos principais jogos da temporada... Por exemplo, o Corinthians pegar no mata-mata um Palmeiras ou um Flamengo numas oitavas, quartas de final. O Corinthians com o time completo não consegue passar do Palmeiras ou do Flamengo? Como o Atlético Paranaense fez temporada passada com o Palmeiras. O time do Palmeiras muito superior ao do Furacão. O Atlético dos 2 jogos foi superior. Exato, Clássico. é igual para igual. Só que o problema é quando esse cara não joga. E a direção do Corinthians, que montou esse plantel aí, não se tocou. Tudo bem, eu não tô falando aqui quando o Renato Augusto não joga, você precisa ter um jogador da qualidade igual. Ok, você não vai achar no mercado um cara Tem com um a cara mesma útil qualidade. pra fazer Exato. parecido com o que ele faz. Exatamente, pelo menos um cara que saiba, olha, pegar a bola numa ponta e dar um facão achando o Fagner pra abrir espaço. Pelo menos isso, não é possível, não dá pra fazer uma inversão. Coisa que o Corinthians não fez ontem. O Corinthians não teve capacidade ontem de fazer uma transição. O único chute que o Corinthians deu que assustou foi um chute do Paulinho na travessão. De resto, foi muito pouco, foi muito pobre o nível de atuação do Corinthians ontem. Repito aqui, sem querer ser chato e insistente. O São Bernardo mereceu demais a vitória. Porque é um time muito bom, muito consistente. O azar deles é que muito provavelmente vão pegar o Palmeiras aí na fase de quartas de final, um jogo único no Allianz Parque.